Quando se fala de crianças que busquem uma autonomia, né, crianças que busquem, a gente fala assim, eu queria que meu filho fosse independente, autônomo, né, desenrolado e tal. É importante, claro, a gente estimular a autonomia da criança. Eu sempre falo aqui, né, de autonomia, dou dicas, né, e tudo também, a gente desenvolver autonomia. No meu curso tem um módulo, inclusive, especial, direcionado a isso, a gente desenvolver autonomia. Como a gente desenvolve autonomia na criança? A autonomia ela é importante, né, para o desenvolvimento da autoestima da criança. Então, por isso que eu também coloco no bônus, né, aulas sobre isso, porque é importante. Mas a gente tem que diferenciar autonomia de independência. A criança, ela é dependente. Ela pode ser desenrolada o que for, ela pode fazer muitas coisas sozinhas, ela pode ser bem desenvolvida no aspecto motor, mas toda criança ela é dependente emocionalmente. Então, os pais eles precisam dar segurança e dar, propiciar para essa criança o suporte necessário que ela precisa. Então, crianças, elas precisam de segurança quando elas têm medo, sentem medo, elas precisam de suporte quando elas se descontrolam, elas entram no processo de descontrole emocional no momento de birra. Então, todas as reações emocionais da criança, ela precisa, é uma necessidade básica, fisiológica, de um link, de uma associação com o modelo parental. É como se existisse um pareamento. Então, quando essa criança reage, se descontrola ou tem medo, ela precisa de um suporte, né, um modelo de como ela lida com aquelas emoções. Então, os pais, eles, no processo de parentalidade, dentro das relações, né, quando a gente fala assim, relação de uma parentalidade com apego, com segurança, um pai consciente, uma mãe consciente, é quando esses pais, eles dão todo o suporte emocional para essa criança, de amparo, para que essa criança se sinta segura, essa criança se sinta acolhida, que nos momentos até de descontrole emocional, mesmo assim ela é amada, ela é importante, mesmo que você não aprove o comportamento, você vai orientar o jeito certo, né, de expressar uma raiva, de expressar uma frustração, mas isso é incondicional. O amor desses pais é incondicional da criança. O que, às vezes, eu observo é que os pais acham que deixar a criança lidar com as emoções de forma solta vai gerar uma criança forte, que vai saber lidar com as emoções. E não. A criança, ela precisa de um modelo. Então, se você deixa seu filho sozinho, seu filho está com medo, e você larga o seu filho sozinho no quarto, achando que você vai fortalecer essa criança, porque ela está lidando com o medo sozinho, você, pelo contrário, você está enfraquecendo essa criança. É uma criança que ela vai se sentir, ela vai desenvolver uma crença limitante, que é a crença mais comum do desamparo, então ela vai internalizar conceitos equivocados das relações, de que as emoções delas não são importantes. Ela não tem um ambiente seguro, pessoas que passam e transmitam a segurança que ela precisa. Então, toda criança, ela precisa e ela é dependente. A gente desenvolve autonomia, estimula que essa criança faça algumas atividades sozinhas, mas as crianças, elas precisam desse suporte. Quanto menor essa criança for, mais ainda, né, ela precisa. Então, inclusive, gente, existem estudos, né, de exame de imagem que já mostraram cérebros de crianças, principalmente a área do hipocampo, que é uma área responsável pela memória, mais especificamente pela memória e aprendizagem, maior, essa área sendo expandida, né, bem mais do que crianças que não têm um ambiente saudável emocionalmente. Crianças que são muito punidas, crianças que vivem num ambiente rígido. Então, essas crianças têm um hipocampo menor do que crianças que vivem em um lar de pais que conseguem conduzir a educação de uma forma equilibrada, digamos assim, né? De uma forma que estimule a emoção e a segurança dessa criança. Então, para vocês observarem, até aspectos fisiológicos de estrutura cerebral é modificado a partir da forma como você interage com a criança. E a parte do hipocampo é, né, uma parte muito, muito forte, influente
e que influencia na aprendizagem, né, no processo de aprendizagem da criança. Então, gente, a gente está falando, né, sobre essa questão da importância dessas relações, dessa base de uma relação sólida, que você consiga se conectar com a sua criança. Também não estou falando, eu sei que tem muita gente nova aqui e que pode pensar de forma equivocada que eu estou falando de permissividade. Eu nunca falo de permissividade. Quem já me acompanha aqui há algum tempo sabe, quando eu falo de uma educação consciente, eu falo de uma educação que a gente estabelece limites. A gente consegue estabelecer limites, mas sem colocar a criança numa postura de ameaça, punições. Então, eu não foco em uma educação permissiva, porque a educação permissiva, ela é tão prejudicial quanto uma educação rígida, né? Quando a gente conduz uma educação permissiva, a gente está deixando uma criança ao léu, solta, sem orientação. E crianças, elas precisam de direcionamento, elas precisam dos pais conduzindo, né, sendo uma ponte para essa criança. Se a gente está falando de emoção aqui, é importante eu frisar uma coisa para vocês. Existem emoções básicas, né, que a gente chama de emoções as primárias, que é a raiva, o medo, a alegria, o nojo e a tristeza. São 5, né? Alguns especialistas ainda colocam a surpresa como também uma emoção básica ou primária. Essas emoções básicas, elas são inatas, ou seja, a partir do momento que a gente vem ao mundo, a gente vai experienciar, vai passar por algumas dessas emoções. São emoções que têm base da nossa sobrevivência. Então, a gente precisa dessas emoções para sobreviver. Então, não tem como nenhum ser humano não sentir medo, não sentir tristeza, não sentir raiva, não sentir nojo. Não existe essa possibilidade, porque são emoções que são básicas, a gente precisa para a nossa sobrevivência. E o medo, toda criança, eu digo assim, toda criança vai sentir medo, todo adulto vai sentir medo, todo mundo vai sentir medo. A diferença é que a forma do medo é que vai mudando. Então, dentro das fases de desenvolvimento, a gente vai vendo medos específicos em cada fase. Crianças muito pequenas vão ter medos específicos mais a aspectos de fantasia. Crianças maiores vão ter mais medo com relação a situações mais concretas, né? O adulto vai ter medos também específicos dentro da sua fase. Então, a gente vai identificando esses medos, porém, com fases diferentes. Então, assim, essas emoções, elas são básicas. Então, a gente tem que trabalhar essas emoções. Se é uma emoção de medo que essa criança está sentindo, eu vou passar segurança para essa criança. Eu vou ajudar essa criança a lidar com esse medo.